Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Faz um tempinho, né, que eu não gravo um vídeo aqui para vocês, porque na verdade eu estava esperando assim receber mais informações, ter novas experiências para poder compartilhar com todos vocês, certo? E o vídeo que eu vou passar hoje para vocês é mostrando um relato que para vocês observarem como realmente os animais são muito importantes na nossa vida. Eu não vou citar nomes porque é uma pessoa muito próxima a mim, mas eu achei bem interessante dividir com vocês essa experiência, tá bom? Então, eu quero que antes de mais nada você já dê o seu like aqui, se inscreva no canal, porque nós trocamos muitas experiências com vocês e sempre relacionadas aos animais e à espiritualidade, certo? Bom, então vamos lá ao que eu quero passar para vocês perceberem como realmente os animais, eles estão aqui para nos auxiliar, como Deus usa eles para fazer realmente essa nossa elevação espiritual. Realmente, assim, é uma ligação que nós temos muito importante, certo? Bom, então o que eu quero passar para vocês, né, a experiência que eu tive essa semana, que eu quero dividir com vocês. Uma pessoa muito próxima a mim teve a cachorrinha dela, faleceu essa semana, uma cachorrinha que estava com 12 anos e do dia que ela adoeceu até o óbito foi aproximadamente uma semana, então foi tudo muito rápido, né? E aí eu levei uns dias para entrar em contato com essa pessoa, porque eu fiquei, na verdade, até um pouco receosa, porque eu sabia da ligação dela com essa cachorrinha e por mais que ela já tivesse tido outros cães, mas eu sabia que com essa cachorrinha era uma ligação especial, era realmente ali a convivência mesmo que eu espero que as pessoas tenham com os animais, né? Que é essa convivência mais próxima, é o trocar amor, é a trocar assim, é aprender com eles, né? Porque na minha visão eles têm uma missão com nós e Deus usa eles para isso, né? Para aflorar, para resolver o que a gente precisa, mas não tem como. Então ele usa um animal, principalmente cães e gatos, para fazer isso. E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, quando eu estive com essa pessoa, eu percebi que ela estava bem, né? Ela não estava como eu imaginei, ela estava bem. Eu fiquei surpresa com o entendimento que ela teve de toda a vivência que ela teve com esse animal, né? Então ela estava muito bem, não estava com mágoas e ela realmente perguntou, né, se de repente essa cachorra voltaria para ela, se haveria essa reencarnação, se essa reencarnação seria rápida. E aí eu disse para ela que sim, haveria uma reencarnação, que a gente não sabe se a missão desse cachorro ainda estiver ligado a ela, então voltaria a ela, mas que isso não é tão simples, né? Que primeiro ela teria que cuidar do sentimento dela, que ela não poderia, que isso só seria capaz, que isso só aconteceria quando ela não nutrisse nenhum sentimento de falta, né? Somente de amor. Por mais que tenha aí um falecimento, mas ela teria que fazer essa transmutação, ela não poderia ter dor, não poderia ter falta, só quando ela suprisse esse sentimento que aí o animal está liberado para voltar. E aí ela disse que ela não estava tendo nenhum sentimento ruim, que pelo contrário, que no momento que ela, né, viu o falecimento da cachorra, ela na verdade ela somente agradeceu a Deus pelos anos que elas passaram juntas, que ela nunca havia tido um sentimento de amor tão grande como naquele momento, um sentimento de gratidão, de amor, que ela estava assim, boba de perceber a grandeza que foram aqueles anos que elas passaram juntas, tudo que aquele animal ensinou para ela, né? Então ela estava na verdade imersa naquele sentimento, o sentimento de gratidão e de amor, e era um sentimento que ela nunca havia sentido. E aí eu falei para ela, é exatamente isso que Deus quer, né? É exatamente isso que tem que acontecer, mas é muito difícil, né? As pessoas tão rápido terem essa percepção.
E aí ela começou a relatar, ela falou, não, eu percebi assim, logo 2 dias depois me veio isso, né? Então, os primeiros 2 dias foi uma dor muito grande, mas eu comecei a refletir, comecei a pensar, comecei a lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida, do ensinamento que ela me trouxe, como Deus usou ela para me ajudar. E aí eu só comecei a ter sentimentos de gratidão, né? E aí ela começou a relatar e eu fiquei bastante surpresa, por isso que eu estou trocando aqui essas mensagens com vocês, passando esse vídeo, para que vocês realmente reflitam e comecem a enxergar o trabalho de Deus aí na vida de vocês através dos animais, né? E aí ela começou a lembrar de como a cachorrinha chegou até ela, como é que foi, né? E aí ela comentou, porque ela é uma pessoa que ela guarda muito sentimento para ela guarda muitas coisas, ela não sai falando o que ela pensa, ela é muito de guardar as coisas para ela, teve uma infância, né, por ser a filha mais velha, então teve aquela sobrecarga, né, dos pais, né, aquela excesso de responsabilidade com os irmãos, então foi uma infância mais, eu não digo que é uma infância dolorida, nada disso, mas assim, a gente sabe que houveram, né, experiências aí na infância que fizeram ela se tornar um adulto assim mais fechado e que retesse muitas coisas. E até mesmo de acordo com a família, como a família era, a gente sabe que não teve muita troca assim de amor, né, de afeto, não porque não existia, mas porque é o jeito das pessoas daquela família, né? E aí ela percebeu que com essa cachorrinha foi tudo diferente, né? Ela comentou, então, para você ver como os animais eles nos ajudam tanto, né? Ela comentou que durante o crescimento da cachorrinha, como ela foi uma cachorrinha que, quando muito novinha, ela teve um problema de olho, ela era toda feinha, porque essa cachorra só chegou nela justamente porque ia ser um animal que não ia sobreviver, então foi um animal que foi recolhido, assim, foi adotado ali, foi comprado ali naquela situação por pena, né? Então teve toda uma série de fatores. E aí ela comentou que quando a cachorra era filhotinha, durante o crescimento dela, ela sempre falava, né? Ela ficava decretando para a cachorra: você é linda, você é maravilhosa, sua saúde é plena, você é amada. Então ela vivia falando isso para a cachorra, ou seja, eram palavras que ela tinha que escutar, né? Que ela tinha que escutar porque fez falta durante o crescimento dela essas palavras, né? Para dar força, para melhorar a autoestima. E ela passava muito tempo decretando essas palavras para a cachorrinha, né? Você é linda, você é maravilhosa, você é amada, você é saudável. Então ela passava a repetir isso muitas vezes. E aí depois, com o tempo, conforme a cachorrinha foi crescendo, foi ficando linda, maravilhosa, era linda. Aí ela agarrava aquela cachorra, beijava, falava eu te amo, e dava muito beijo. Ou seja, eram coisas que fizeram falta na vida dela de criança, né? Receber esse afeto. Então ela colocava isso para fora, ela dava isso, porque é aquela coisa, né? Você não dá o que você não recebeu. Então era a forma que Deus tinha de ensinar para ela esse gesto, esse amor. Então ela fazia isso sempre, e aí ela se deu conta que ela nunca havia feito isso com ninguém, né? Ela nunca havia feito isso com ninguém, esse monte de beijo, esse monte de abraço, esse amor de verdade. Então que foi ali um aprendizado que, sem perceber, essa cachorrinha ensinou ela, deu para ela todo esse afeto, todas essas palavras, fazer ela colocar para fora essas palavras bonitas, né? Que no fundo só traziam coisas boas para ela. Então ela começou a lembrar de todos esses detalhes, ela começou a lembrar dos momentos mais difíceis da vida dela, que a cachorrinha esteve presente, né? No momento que ela ficou completamente sozinha e era só ela e a cachorrinha.
ali, então daquela cumplicidade de levantar, né, ao se levantar estarem juntas, de ir para o trabalho juntas, então de toda uma rotina, sabe, de estar ali do lado e de ser assim alguém que, né, então assim foi o primeiro ser que ela nunca teve nenhuma briga, que pelo contrário, que só tinha palavras de amor, que só tinha que só dividia, né, as experiências do dia a dia. Então ela começou a recapitular tudo isso, todos esses detalhes, começou a recapitular, sabe, essa vivência, e ela começou a enxergar como aquele animal tinha sido importante na vida dela, que por isso ela sentia essa gratidão tão grande naquele momento, sabe? Que ela não tinha nenhum pouco assim de ressentimento, ela não conseguia sentir raiva daquilo que tinha acontecido, da cachorrinha não estar mais aqui, porque ela entendia que Deus emprestou aquela cachorrinha para ela ter momentos bons, para ela sentir esse amor, para ela falar essas palavras que ela nunca havia falado, né? Então hoje ela tinha um entendimento disso tudo. Então foi muito bonito, né? E aí ela conseguiu entender, ela conseguiu realmente entender qual é a essência da palavra gratidão, que por mais que a gente estude, por mais que a gente fala isso, por mais que você fale assim, eu sou grata por isso, por aquilo, mas se você não sentir esse momento, sabe? Se você não tiver esse sentimento, isso tem que vibrar dentro de você, não é uma coisa que você faz conscientemente, é inconsciente. Então, nesse momento ela estava tendo todas essas percepções, né? E ela estava realmente grata. E foi ali que eu falei, apenas sinta esse momento, apenas viva esse momento, porque você teve assim uma elevação muito grande, né? Diante da morte, você conseguir sentir todos esses sentimentos em tão pouco tempo, em apenas 2 dias depois, né? Você já conseguir sentir tudo isso. De repente, a vinda dessa cachorra, né, a volta dessa cachorra para você vai ser muito mais rápido do que a gente imagina, porque você já está conseguindo transmutar o sentimento de falta e de dor que é tão grande num momento, né, como esse, você já está transformando ele em puro amor, em gratidão, em ensinamento. Eu falei, então continue conectada a isso, né? Continue conectada a isso. E que bom que você percebeu realmente qual foi o papel desse animal na sua vida, qual a missão dela, e se essa missão ainda não terminou, com certeza ela vai voltar para você. De repente não seja assim tão rápido, porque não faz sentido ela voltar para você no mesmo cenário, né? De repente demore um pouquinho, mas só por uma questão de mudança de situação, porque de repente a missão dela com você deva continuar, mas num outro momento, assim, você então está passando por uma elevação muito grande, então a hora que ela voltar, ela vai ter que te ensinar coisas diferentes, né? Você já percebeu, ela já te ensinou muitas coisas, então de repente só possa ter esse tempinho para as coisas se ajustarem, para que você, né, já esteja em outro cenário, com outras percepções, e aí ela volta para vocês continuarem essa missão. Mas assim, eu achei essa história linda, né? E eu consegui entender mais uma vez da importância desses animais na nossa vida e como hoje, né, eles realmente cumprem esse papel que Deus colocou para eles, né? Porque na minha visão, eles têm uma missão, né, junto a nós, e é muito bom a gente perceber que quando eles terminam essa missão e voltam para o lado de Deus, que a gente seja grato por isso e não tenha raiva disso e não fale, nunca mais eu quero ter animal nenhum porque a gente sofre. Olha, se você ficar se poupando de não ter as coisas, de não passar situações na vida para evitar o sofrimento, a única pessoa que vai perder com isso é você. Então, não fala mais essa besteira, né? Viva, tente assim, absorver o que aquele momento está te ensinando, o que aquela vida está ali com você te passando. Apenas faça isso, tá bom?
Então é isso, a mensagem que eu queria passar para vocês, a experiência é essa. Continue ligadinho aqui no canal e veja os vídeos, porque tem muito conteúdo interessante, tá bom? E não esquece de dar um like, porque dessa forma essa informação vai para mais pessoas, não é mesmo? E quanto mais informações as pessoas tiverem, mais amor a gente consegue espalhar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.